Paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, né, por estarmos aqui juntos mais uma vez, para a gente estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, né? O Senhor é bom o tempo todo. Hoje nós vamos falar a respeito das armas do crente na batalha contra Satanás. Que armas que a gente precisa ter, né? Antes da gente começar aqui, agradeço a todos que se inscreveram no canal. Compartilhe o vídeo, se você gostar, né? Dá um like e coloca um comentário. Fica à vontade, tá bom, meu querido irmão? Eu te agradeço muito por você estar aqui junto comigo. Que Jesus te recompense, que o Senhor abra as portas para você, que o Senhor conceda os desejos do coração, do teu coração segundo a vontade dele. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, com o teu povo, Senhor, com as pessoas, ó Pai, que porventura passam por esse vídeo, queiram assistir, ouvir essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, trazendo, Senhor, cada pensamento cativo a Ti, Senhor Jesus. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoa as vidas, concede os desejos do coração segundo a Tua vontade e Teu querer. Entra com providência, Senhor, nas áreas que cada vida, Senhor, precisa, Senhor, de algo, Senhor, novo, de algo especial, de alguma necessidade, que o Senhor esteja atendendo, suprindo as necessidades do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, durante a ministração da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja como uma espada, Senhor, de dois gumes. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a tua palavra e sermos também praticantes dela, Senhor. Em nome de Jesus, nos purifica através da tua palavra, nos limpa, Senhor, e nos ensina, Senhor, a lutarmos com as armas especiais, Senhor, para combatermos as astutas ciladas do inimigo. Nos ajuda e nos dá vitória, meu Deus. Eu desde já te agradeço, te louvo, te exalto, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4, versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então, o tema da nossa mensagem é as armas do crente na batalha contra Satanás. Aqui nesse versículo, a gente já está vendo o quê? Que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, do exército do qual nós fazemos parte, essas armas elas não são carnais. Elas não estão na força humana, na força da carne, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que seriam as fortalezas? As fortalezas, irmãos, é tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus, aquilo que é contra o reino de Deus. Os nossos pensamentos, irmãos, por isso que no versículo ali 5 fala ali, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Quer dizer, o nosso pensamento, ele deve estar sob o senhorio de Deus. Deus, ele é o Senhor das nossas vidas e o nosso pensamento deve estar também sob o senhorio do Senhor. As fortalezas, irmãos, elas são também o quê? Pensamentos negativos, pensamentos contrários. É tudo que traz para as nossas vidas culpa, que traz para as nossas vidas baixa autoestima, né? A gente vê uma época que há muitos problemas emocionais, muita gente com depressão, com problemas, né, nessa área, né? Por que isso, irmãos? Porque o diabo, ele tem lutado contra as pessoas, ele tem levantado fortalezas. E se nós não nos mantivermos sob a proteção e sob o senhorio de Deus, quem que vai ser Senhor da nossa vida? Se nós não colocarmos Deus, o Eterno, como Senhor das nossas vidas, quem vai ser senhorear de nós? O inimigo, meus irmãos. Então, nós precisamos usar as armas espirituais. Então, no primeiro ponto, as armas humanas, elas não vencem as hostes da maldade. O que seriam as armas humanas? Dinheiro, nível intelectual. Ah, eu estudei, eu tenho PhD, eu fiz o doutorado, eu estudei em Harvard, né? Eu tenho tantas faculdades. Irmãos, nada disso livra o homem do domínio de Satanás. Porque Satanás, muito mais conhecimento das coisas dessa terra, Satanás tem. Ele tem todo o conhecimento nas mãos dele.
Ele tá aqui na Terra há muitos séculos. Então, tudo aquilo que o homem conhece, que o homem sabe, em termos tecnológicos, científicos, intelectuais, Satanás também domina. Porque ele é príncipe deste mundo. Ele está aqui. E o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas nós temos um Deus que é soberano, que está acima de todas as coisas. Em Mateus 16, 26 diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmãos, nós precisamos estar o quê? Alinhados com Deus. Porque você não pode ganhar o mundo inteiro. E mesmo que você ganhasse o mundo inteiro, você pode perder a sua alma. E se você perder a sua alma, ter todos os recursos, toda a fama, todo o dinheiro, nada disso vai valer absolutamente nada. Porque se nós não estivermos em Cristo, irmãos, nós não podemos ser uma nova criatura. E só vai entrar no reino dos céus quem for uma nova criatura, quem for lavado no sangue do Cordeiro. Então, essa lavagem no sangue do Cordeiro não se faz com dinheiro, não se faz com recursos humanos. É feito através do sangue de Jesus. E esse valor, irmãos, não tem como a gente mensurar. Não tem como a gente descrever. Não há como a gente colocar em termos numéricos o valor da salvação que Jesus nos dá gratuitamente. Mas por que não tem? Porque o custo? Porque não dá para a gente saber o valor? Porque o preço que Jesus pagou, nenhum de nós poderíamos pagar, irmãos. Nenhum de nós, nem todo o ouro da terra poderia pagar o que Jesus pagou por nós. Ele foi colocado ali como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi levado ali, né? Moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. É através de Jesus, irmão. Então não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu irmão, não fique ansioso por coisa alguma. Não fique preocupado com coisa alguma. O Senhor, ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe todas as suas necessidades. Ele sabe, meu irmão, exatamente do que você precisa. Então, meu querido irmão, saiba que quando você coloca a tua ansiedade, as tuas necessidades, tudo diante de Deus, através de quê? Das orações, da petição. Você dobra o seu joelho, apresenta tudo ao Senhor. Se você não puder dobrar o joelho, eu tô acamada, não posso. Não tem problema. Você aí, da onde você estiver, eleva o teu pensamento ao Senhor. Você não precisa nem falar, porque Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Ele tem controle sobre aquilo que está no nosso interior. O Satanás, ele até influencia os nossos pensamentos, mas ele não sabe o que você está pensando. Então, a oração que você fizer, o Pai Celestial, lá, aquilo que você faz no seu pensamento, o Pai Celestial, ele sabe. Então, apresenta as suas petições, a sua súplica e agradece ao Senhor, louva ao Senhor. E aí, irmãos, olha o que diz no versículo 7: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Então, você vai ser guardado por Ele. Então, meu querido irmão, não fica preocupado porque com o dia de amanhã, com as coisas que vão acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque nada humano, a nossa força humana, dinheiro, recursos, nada disso pode, irmãos, combater, né, o mal, combater o inimigo, mas o sangue de Jesus vertido na cruz pode. O sangue de Jesus, ele é eficiente, ele é eficaz nas nossas vidas. Quando clamamos a Deus, pedimos perdão, apresentamos a Ele as nossas necessidades, Ele nos ouve. Quando agradecemos a Ele, ele fica feliz, irmãos, de ver você rendendo graças a Ele. E quando você faz isso, o Senhor vai te dar paz. Você vai ter paz, você vai ter gozo, você vai ter alegria, você vai ter tranquilidade na sua vida. Porque você vai ter as verdadeiras armas. Deus vai começar a dar para você as armas para você combater o mal e ter vitória sobre o adversário. O dinheiro não dá a vitória. Né? O dinheiro, o remédio, às vezes não dá vitória. A pessoa pode ter muito dinheiro, comprar os medicamentos, mas se o Senhor não estiver no negócio, né? É Deus que cura, é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que nos dá energia, que dá fôlego de vida. É Ele, é tudo por Ele, para Ele, né? Para a glória dele. O segundo ponto, irmãos,
Então, nós já sabemos que com as armas humanas não se vence as hostes da maldade. As hostes da maldade se vence com o quê? Com arrependimento, com a entrega das nossas vidas, da nossa alma para Cristo, né? Com a busca da verdade de Jesus, é, a oração, a súplica, e aí você vai conseguir, né, com isso, vai iniciar um combate com o inimigo, vai começar a ter as armas, né, para você vencer o inimigo. O crente, então, precisa buscar essa verdade e adorar o Senhor. Por isso que quando fala ali, as vossas petições sejam conhecidas em Deus, né, por Deus, com ações de graças. Então, é você adorar, é buscar o Senhor, render graças a eles. E isso significa que você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque só adora a Deus, irmãos, quem tem o Espírito Santo. Porque a gente faz isso motivado pelo Espírito Santo. Então, quando você busca a verdade que está em Jesus e aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a morar em você e aí você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Se você conhecer essa verdade, você vai ser vitorioso, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente só vai até Deus através de Jesus. Aceite Jesus. Nós precisamos estar com Jesus na nossa vida. Precisamos aceitar a Cristo, orar a Ele, adorá-lo, render a Ele graças, apresentar a Ele as nossas petições. E aí esse Deus de paz, ele vai esmagar em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Glória ao nome do Senhor. João 4,23 diz: Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a que tais assim o adorem. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus sinceramente. Não é só aceitar Cristo. Tem gente que diz, eu já aceitei Jesus, eu já aceitei. Não, é aceitar de todo o coração. É reconhecer que nós somos pecadores, que nós carecemos de Deus, da misericórdia de Deus. Porque quando a gente reconhece isso, irmãos, e quando a gente se coloca totalmente na presença do Senhor e se alinha com Deus e nos colocamos no centro da sua vontade, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, todas as outras coisas, né? Você começa a buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. João 17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, aceitar Cristo como Salvador e buscar conhecer a Jesus. E como que nós conhecemos a Jesus? Através da palavra. E a palavra de Jesus, ela nos santifica, ela nos purifica, porque a palavra de Jesus é a verdade. A palavra de Deus, quando a gente começa a buscar o reino de Deus, a palavra dele, ler a Bíblia, ouvir pregações, a palavra de Deus, ela vai promovendo em nós, irmãos, santidade. E a Bíblia diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, quer ter as suas orações atendidas? Se santifique. Quer ser cheio do poder de Deus? Se santifique. Obedeça a palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. O terceiro ponto, irmãos, o cristão, nós precisamos viver em retidão, sendo um exemplo. Mas se eu estou buscando santidade, eu já estou em retidão. Sim, mas é uma santidade que faz com que você se torne um exemplo, porque nós temos que ser exemplo para os outros. As pessoas precisam ver Cristo manifestado nas nossas vidas, através das nossas atitudes, do nosso modo de falar, do nosso modo de viver, sendo pessoas honestas, né? Porque como que uma pessoa pode dizer que é cristã e ela dá golpe na praça, comprar e não pagar, mentir, tratar mal as pessoas? Então, o cristão, irmão, ele precisa ter atitudes. Então, viver em retidão é ter atitudes que façam com que o outro veja Cristo se refletindo através da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Provérbios 4, o versículo 11 e 12 diz assim, ó: No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os seus passos. E se correres, não tropeçarás. Então, irmãos, quando nós nos colocamos no caminho da sabedoria, no caminho de Deus, nós não iremos ter os nossos passos embaraçados. Mesmo que a gente corra, a gente não vai tropeçar. Olha que coisa linda, né? Pelos caminhos direitos te fiz andar. Por esse caminho andando, não se embaraçarão os seus passos. E se correres, não tropeçarás. Então, quando a gente está no caminho de Deus, irmãos, tudo que você fizer
Você vai estar no caminho de Deus, você vai ter a sabedoria de Deus, você pode correr, você pode andar, não importa o caminho, você vai ser guardado, vai ser protegido, você não vai cair, você não vai tropeçar, porque o Senhor vai te guardar, o Senhor vai estar com você. Provérbios 4:18 vai dizer assim, ó: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho do justo, irmão, é um caminho, esse caminho de retidão, de justiça, é um caminho que dá ao cristão sabedoria, que dá a ele entendimento, que dá a ele uma forma de vida que vai ser exemplo para o outro e vai também fazer com que ele brilhe mais e mais. Porque para a gente chegar no reino dos céus, irmãos, a gente precisa ter o que? Luz na nossa vida. Uma lâmpada, ela só tem luminosidade se ela tiver combustível. Se não tiver combustível, não tem, né? Não tem luz. Uma lâmpada elétrica precisa do quê? Da energia elétrica. Se ela não tiver energia, ela se apaga. Assim somos nós se não tivermos o quê? Não estivermos na direção de Deus, no caminho de Deus, não tivermos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, estar no caminho de Deus, irmãos, é um caminho de sabedoria, é um caminho de conhecimento da palavra. E conforme nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Deus, e a palavra de Deus, ela nos limpa e ela faz surgir o quê? Um brilho em nós, porque aí, irmãos, a nossa lâmpada vai ter azeite, vai ter combustível para que ela se mantenha iluminada. A Bíblia diz o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é essencial na vida do ser humano, né? Então, na batalha contra Satanás, irmãos, nós precisamos da palavra. Lembra da tentação de Cristo? Como é que Jesus foi tentado pelo diabo? Com palavras. E o diabo usava a palavra, a Bíblia, a própria palavra de Deus, para tentar Jesus. E Jesus combatia através do quê? Da palavra. Então, se Jesus não conhecesse a palavra, como que ele ia lutar contra Satanás? Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos esconder a palavra do Senhor no nosso coração. Porque quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O processo de transformação e de santificação, irmãos, ele é essencial na vida do cristão. O diabo, ele não tem medo de gente grande, de gente bonita, de gente rica. De gente que diz que é crente, de gente que tem só aparência de crente. O diabo tem medo de santidade. E a santidade é algo que também se manifesta, né? Porque a santidade ela acaba transparecendo para o mundo. As pessoas vão ver Cristo em você. Mas essa santidade, irmãos, ela está internamente, porque Deus ele conhece você. É um processo interior. Embora a santidade ela se manifeste, por exemplo, o vestuário de uma pessoa, não que roupa vai definir ninguém, mas é óbvio que uma pessoa que é santo do Senhor, ela vai ter um modo de se vestir diferente de quem está no mundo. Até o modo de você se alimentar. Você não vai ter glutonaria. Você não vai pegar e comer 10 sanduíches, né? 15 cachorros quentes, ninguém, né? 2 litros de refrigerante. Tem crente que faz isso, né? Vigia, meu irmão. Vigia, porque isso aí não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Irmãos, brincadeiras à parte, mas assim, nós precisamos realmente, irmão, no nosso dia a dia, ter uma vida que a presença de Deus transpareça em nós. Então as pessoas elas vão ver no teu modo de vestir, no teu modo de falar, no teu modo de agir. Crente não vai falar palavrão. Não vai. Até porque as palavras imundas, irmãos, a Bíblia diz o quê? Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Então, o vocabulário do cristão, ele é diferente, porque nós somos santificados. Então, a santidade de Deus, ela vai se revelar no teu modo de agir, no teu modo de falar, no teu modo de vestir, no teu modo de proceder, na tua conduta ética, na tua conduta moral. Vai se refletir em tudo. A santidade, ela é interior, mas ela vai refletir fora. Por isso que a Bíblia diz que é a vereda do justo, o caminho justo, é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O dia perfeito é quando a gente se encontra lá com Jesus. Então, nós precisamos, irmãos, viver essa vida de retidão, que é uma vida que se torna o quê? Um exemplo para o outro. Olha o que se fala aqui, Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12.
Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui Paulo está falando para quê? Para Timóteo. Timóteo, você é novo, mas não importa que você é jovem, porque a tua conduta é que vai mostrar para as pessoas que estão à sua volta o seu valor como cristão, como servo do Senhor, como vaso de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo isso. Então ele diz o que para ele? Ser o quê? O exemplo dos fiéis na palavra, quer dizer, o conhecimento da palavra de Deus, a forma dele falar, o conhecimento da verdade, que é Cristo, no procedimento dele, o modo dele agir, o modo dele viver, no amor, na fé, e na pureza, porque o cristão genuíno, irmãos, ele tem que ter pureza. Essas coisas que o inimigo não quer que o crente vivencie, que o crente tenha, porque a santidade, a pureza, ela dá ao crente o quê? Poder de Deus. E o diabo lhe foge do poder de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Atos 2,47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui, irmãos, está falando que no livro de Atos, capítulo 2,47, ali era o início da igreja, os primeiros cristãos. Então, eles viviam como? Louvando a Deus, e eles tinham a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque eles manifestavam essa santidade, esse amor, essa fé, essa pureza. É isso que está faltando no povo de Deus hoje em dia, irmãos. Nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas, né? Nós temos, irmãos, que viver isso, porque se a gente viver isso, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Todos os dias eram acrescentados que iam ser salvos, porque as pessoas só em verem a forma com que a igreja vivia, com que o povo de Deus vivia, as pessoas queriam aceitar o evangelho, aceitavam a Cristo. Aqueles que não eram duros de coração, porque haviam aqueles também, os religiosos, muitos religiosos, que eles, no caso lá quando foram matar Estevão, por exemplo, Estevão faz aquele discurso tremendo ali, e eles ficaram rangendo os dentes com raiva de Estevão, e gritavam, e esperneavam, e carregaram Estevão para fora e o apedrejaram. Por quê? Porque eles tinham o coração deles endurecido. Mas quem não tem o coração endurecido, quando ouve a palavra, não resiste à palavra. Quando vê a conduta de um servo de Deus, ele não vai resistir, ele vai dizer: eu quero viver isso também, eu quero ser assim, eu quero me parecer com Paulo, eu quero me parecer com João, eu quero ser como Estevão. Eu quero viver isso na minha vida, meu irmão. E é assim que tem que ser. Quarto ponto, o crente ele precisa também de fé e de amor. Essa fé, irmãos, é uma fé firmada em Deus, é uma fé que dá grandes resultados, mesmo que ela seja pequena. Aí a gente lembra daquela parábola lá do grão de mostarda, né, que está no livro de Mateus 17, capítulo 17, no versículo 20, que se a gente tiver fé como o grão de mostarda, né, o grão de mostarda é um pequeno grão, mas quando ele né, começa a se desenvolver, se torna uma grande hortaliça, né, vai dar uma hortaliça bem grande, que até os passarinhos podem se aninhar ali. Eu já falei isso, tem outros vídeos, né, sobre essa coisa da fé. Mas então, a nossa fé, irmãos, ela tem que ser uma fé que esteja o quê? Crescente. Crescente. Ela pode até começar pequena, mas ela tem que ser crescente. E como é que a nossa fé aumenta? Palavra. A Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Olha lá, está lá em Romanos, capítulo 10, 17. Diz assim, ó, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a gente ouvindo a palavra, vivendo a palavra, lendo a palavra, absorvendo a palavra no dia a dia, a palavra de Deus no nosso dia a dia, a nossa fé ela vai sendo o quê? Aumentada, irmãos. A gente precisa, então, como grão de mostarda. Ele começa pequeno, mas se torna grande. Então, a nossa fé, ela precisa de ser alimentada. E como é que a nossa fé é alimentada? Pela palavra de Deus. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, buscar a Deus não é você ficar, ai, que vida, mas né, eu só tenho que dar. Não, irmãos, quando nós entregamos tudo na mão de Deus e nos colocamos na mão de Deus e buscamos a palavra dele e amamos o reino de Deus e a sua justiça, a recompensa vem, irmãos. Porque aqui, ó, Deus ele fica feliz, agrada a Deus, porque quem se aproxima está crendo que ele existe e que recompensa os que buscam a ele. Então, nós nos aproximamos de Deus porque cremos nele
e o Senhor recompensa quem tem essa fé dessa forma, tá, irmãos? A gente precisa dessa fé. Então, o crente precisa de fé e também precisa de amor. A fé nós já sabemos, tem que ser uma fé crescente. E essa fé ela vai crescer através da palavra. 1 João 4:7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, irmãos, nós precisamos de amor. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não tem amor, você não conhece a Deus e nem é nascido dele. Uma das coisas que manifestam que nós realmente somos salvos em Cristo é a manifestação do amor. Então, se você ama a Deus, que você diz que ama a Deus, que você não está vendo, como é que você pode dizer como é que você pode amar? Como você diz assim, melhor dizendo, né? Deixa eu arrumar a ideia aqui. A gente às vezes fala assim, eu amo o meu próximo. Beleza, a gente está vendo o irmão, mas você precisa manifestar isso, porque a gente precisa amar o nosso próximo de uma maneira manifesta, porque o nosso próximo a gente está vendo. Então você tem que manifestar isso fisicamente, com ações, com atitudes. Porque senão como é que você vai amar, dizer que ama a Deus que você não está vendo? Se você não manifesta as coisas no teu irmão que tu vê. Então a gente precisa manifestar esse amor que nós temos por Deus através do quê? Da forma com que você trata o seu próximo, da forma com que você exerce o amor para com o seu próximo. E tem que ser com atitudes, né? 1 João 4:21 diz assim: E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então nós precisamos amar o nosso irmão e esse amor, ele tem que ser manifesto através de atitudes concretas. Não é só de palavra, irmão, porque dizer eu te amo é fácil. Mas ter atitudes de amor, aí é que está a questão, né? Aí é que está a questão. 1 Pedro 4:8 diz: Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, irmãos, olha uma coisa tremenda. Amar, irmãos, faz a gente o quê? Cobrir multidão de pecados. Então, se você ama de verdade seu irmão, e se você manifesta esse amor através de obras, de ações, você vai ter multidões de pecados. É tipo a oferta, né? Não adianta você fazer uma oferta se não for voluntariamente, se não for de todo o teu coração, se não for uma oferta onde você liberou perdão, perdoou o teu próximo. Deus não vai receber. Por isso que a Bíblia diz o quê? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta ali no altar, depois vai lá se reconcilia com o teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Porque senão não vai ter valor. Deus, ele quer o nosso coração limpo e ele quer a nossa vida de um amor manifesto, né? Através de ações, né? Com relação ao nosso próximo. O verdadeiro amor, irmãos, ele reconcilia, ele supera a incompreensão, ele gera união, amizade, contentamento, satisfação, alegria. Uma pessoa que ama de verdade, ela também é satisfeita. Geralmente, pessoas que são insatisfeitas, que reclamam de tudo, estão sempre murmurando, né? Nada tá bom, nada presta. São pessoas que não têm o amor de Deus, que não conheceram ainda esse amor. Porque quem ama, irmãos, vive uma vida de satisfação, de alegria, né? Uma vida de comunhão. E isso, irmãos, é resultado do que? Da graça e da misericórdia de Deus que nós recebemos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador e quando buscamos viver uma vida de retidão. O crente precisa, irmãos, ter certeza de salvação. Quando Jesus fala, né, para aquela mulher, vai e não peques mais. Ele está falando para ela, não peca mais. Creia na salvação. Eu limpei os teus pecados, eu te purifiquei. Acredite, Jesus nos perdoou. Romanos 8:1 diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está segundo o Espírito, você não anda segundo a carne, e você sabe que nenhuma condenação há, que Jesus te perdoou. O pecado e a morte, irmãos, eles não têm poder sobre aqueles que foram resgatados por Cristo e que mantêm um relacionamento com Ele, porque não é só aceitar Cristo, é manter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Cristo, ele é um relacionamento onde você se mantém em comunhão com Ele, leitura da palavra, busca de Jesus, oração, quebrantamento, ir na casa do Senhor, ter comunhão com os irmãos. É tudo isso, irmãos, é um conjunto. São atitudes que você precisa ter na sua vida para mostrar que realmente você tem um compromisso com Jesus. Mateus 7:24 diz assim: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meu querido irmão, se você
escuta as palavras de Jesus e você pratica essa palavra de Jesus, você vai ser semelhante àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem que é a rocha? A rocha é Cristo. E nessa passagem da Bíblia que fala aí, né, de você firmar sua casa na rocha, fala de vários momentos que um ficou na areia, né? Mas aí, se você está fincado na areia, o que que acontece? Não tem fundamento, irmãos. E aí vai vir o que? A chuva, vai correr vento e aquela casa vai cair. Mas quando você se fundamenta em Cristo, se alicerçando na palavra dele, meditando na lei do Senhor, faz igual no Salmo 1, né? Na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Então, o justo, irmãos, ele firma a sua vida em Deus. Ele está firmado ali. Ele está firmado. Ele é uma árvore plantada junto a ribeiro. Ele está firmado na rocha que é Cristo. Ele está firme. Ele está fundamentado ali. Então, quando a gente está firmado em Cristo, irmãos, a nossa casa não cai, porque Cristo é a rocha eterna. Glória a Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, irmãos, se firma na palavra, porque todo o sucesso do cristão para ele combater o mal é ele estar firmado em Deus, firmado na palavra, se mantendo em oração, né? Em vigilância, crendo no Senhor. O crente precisa, então, ser perseverante na oração. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18, fala ali da armadura de Deus. Tem ai, meu Deus, um vídeo que eu falo sobre isso, né? Então, os irmãos podem estar ali olhando aquele vídeo, é a armadura de Deus e a parábola das virgens, né? Nós precisamos, irmãos, estar fundamentados em Deus, na palavra dele, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Como a gente leu ali, né, irmãos? As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Por que as armas da nossa milícia não podem ser carnais? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas desse século. A nossa luta é contra isso. Então, para a gente poder resistir no dia mal, fazer tudo e ficar firme, a gente precisa estar revestido com a armadura de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não temos, no versículo 12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, irmão, para isso a gente precisa ter essa armadura. E essa armadura, irmãos, a gente só se reveste dela quando a gente é lavado pelo sangue de Jesus, quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente busca a Deus em oração, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós precisamos orar, irmãos, para que o nosso pensamento esteja em obediência a Cristo, como diz no versículo 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. As armas com que a igreja precisa se fixar para que ela vencer são essas. Vamos recapitular então, irmãos. Nós não podemos usar armas humanas, porque as armas humanas, dinheiro, bens, posição social, status, né, riquezas, enfim, nada disso, nenhuma força, uma inteligência, né, intelecto, diplomas universitários, nada disso, irmão, garante vitória contra as hostes da maldade. Então, as armas carnais, elas não são eficientes para combater o inimigo. O crente precisa, então, irmãos, viver uma busca da verdade, ser guiado pelo Espírito Santo, adorar ao Senhor, sempre adorar ao Senhor em todo tempo, se santificar. O crente também precisa viver em retidão, irmãos. Nós precisamos ser exemplo para os fiéis, como Paulo falou para Timóteo, ser o exemplo dos fiéis na caridade, no trato, em todas as atitudes, ser o exemplo na palavra, na forma de viver. Nós temos que ser exemplo para os infiéis, né? Que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas, no nome de Jesus. O crente também precisa ter fé e amor, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É muito fácil a gente dizer que ama, mas como a gente vai manifestar verdadeiramente esse amor? Através de atitudes, de ações concretas, de amor ao próximo, de
busca ajuda filantrópica, enfim, irmãos, oração, visitando os enfermos, ajudando aqueles que estão em necessidades, orando por aqueles que carecem de necessidade, amando o seu próximo, né? Como Cristo nos amou, Deus, a Bíblia diz que ele amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou, ele amou toda a humanidade e nós precisamos imitar o Senhor nisso também, amando a toda criatura, no nome de Jesus. O crente também precisa, irmãos, glória a Jesus, ter uma vida onde haja certeza de salvação. Jesus já nos perdoou. Então, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O crente precisa estar firmado em Cristo através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela é provada, ela é um escudo para todos aqueles que nele confiam. A Bíblia diz, irmãos, que quem ouve a palavra do Senhor e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, Deus, ele é bom o tempo todo. Deus tem preparado coisas maravilhosas, extraordinárias para as nossas vidas. E para finalizar, repetindo mais uma vez, ore, busca o Senhor e grave esse versículo, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Somente através da oração nós podemos trazer o nosso pensamento cativo a Cristo. Aí venceremos as astutas ciladas do diabo. Aí nós destruiremos fortalezas, ou seja, tudo aquilo que é oposição ao reino de Deus, a manifestação do poder de Deus, aí vai acontecer na nossa vida, irmãos. Nós vamos ter vitória contra o inimigo, derrotando as obras de Satanás, as hostes espirituais da maldade, e tendo vitória contra principados e potestades, e permanecendo firmes, né, para estarmos dignos de um dia entrar na cidade do nosso Deus pelas portas. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar compartilhando a palavra com os meus irmãos e amigos, seu Pai. Eu te agradeço muito, Senhor. Eu te peço que o Senhor traga todos os nossos pensamentos cativos a Ti. Que nós possamos, ó Pai, nos firmar em Ti, Jesus, que é a rocha eterna. Uma rocha, Senhor, que é firme. Que nós possamos estar em Ti, alicerçados em Ti. Que nós possamos ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ó Pai. Que nós possamos dar o fruto na estação própria. Que tudo que a gente fizer prospere. Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de santidade, uma vida em Tua presença, Senhor, para que os nossos pensamentos estejam ligados a Ti, para que nenhuma força do mal, Senhor, venha, Senhor, nos prejudicar, nos atingir, mas que nós possamos ser livres, ó Pai, para a honra e glória do nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ser livres para pregar a Tua palavra, para fazer a Tua vontade e o Teu querer, nos dá vitória sobre os adversários, nos dá vitória sobre os inimigos, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Livra o Teu povo, nos livra, Senhor, das hostes da maldade, nos guarda do poder do inimigo, nos reveste com o poder de Jesus, com a unção do Espírito Santo, nos reveste, Senhor, para ficarmos firmes e, havendo feito tudo, Senhor, nós nos mantermos ali contigo, de pé, Senhor, preparados, com os nossos lombos cingidos, com a verdade do Teu Evangelho, com a Tua palavra, que o escudo da fé esteja nas nossas mãos, que nós possamos a cada dia, Senhor, estar em Tua presença, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Opera nas nossas vidas, nos abençoe e abençoa cada irmão, cada vida que passou por essa ministração da Tua palavra, Senhor. Abençoa, traz o pensamento de cada um cativo a Ti, liberta-nos, Senhor, da influência do inimigo, que a gente possa viver para Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, meu Pai, para honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Como eu sempre costumo terminar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você gostou da ministração, compartilha, manda para um amigo, coloca um comentário, que Jesus te abençoe e te guarde, que nós estejamos, irmãos, com os nossos pensamentos ligados somente no Senhor, que o Senhor Jesus nos dê a vitória, nos dê as armas que nós precisamos para lutar contra Satanás, que a gente tenha uma vida de oração, de santidade, de obediência a Deus, de amor ao próximo, de fé, de perseverança, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Jesus.